Capítulo 176 Misteriosa lágrima de cristal. A expressão de Zhaofeng tornou-se solene. Que tipo de poder fez com que a lagoa fizesse seu olho esquerdo e sua linhagem automaticamente acionar medidas defensivas? Ele estava certo de que mesmo as existências no quinto ou sexto céu do reino ascensionado se sentiriam desconfortáveis diante desse frio. Esta deve ser a origem. Zhaofeng teve a sensação de que o segredo do rio congelante dragão serpente estava ali porque ele tinha escaneado as outras áreas com o olho esquerdo e não encontrou o mesmo resultado. O olho esquerdo de Zhaofeng só podia ver através de 6 a 9 metros mais ou menos da lagoa congelante. Se fosse um rio normal, ele poderia ver em torno de 30 metros, mas a água nessa área era extremamente singular e incrivelmente fria. Em outras palavras, ele não podia ver o fundo do rio com o olho esquerdo. Vale a pena descobrir o segredo do rio congelante dragão serpente. Vou ter que entrar na lagoa para ver. Os pensamentos de Zhaofeng ficaram agitados. Se fosse qualquer outro discípulo aqui, eles não teriam tentado porque o frio dentro da lagoa congelante até congelaria seres no reino ascensionado em blocos de gelo. Minha técnica parede de prata atingiu o nível mais alto e tem uma forte resistência contra o frio. Além disso, meu poder de linhagem também parece resistir ao frio. Zhaofeng pensou por um tempo e depois cerrou os dentes quando decidiu se jogar. Seu instinto disse-lhe que este rio era muito misterioso, e seu olho esquerdo foi atraído para a aura antiga dentro. Além disso, ele tinha muitas vantagens que lhe davam uma alta chance de poder recuar ileso. Plop. A figura de Zhaofeng era como um peixe enquanto ele entrava na lagoa. No instante seguinte, uma frieza arrepiante envolveu todo o seu corpo. Se fosse alguém com o mesmo cultivo que ele, instantaneamente seriam congelados, entorpecidos e morreriam rapidamente se eles não retornassem à superfície. No entanto, Zhaofeng tinha treinado a técnica parede de prata, que tinha fortalecido seu corpo. Em um instante, ele havia circulado sua força verdadeira para formar uma camada de luz prateada ao redor de seu corpo. Zhaofeng abriu completamente o olho esquerdo e mergulhou mais fundo. 1 metro. 2 metros. 3 metros. Zhaofeng não aguentava mais depois de 3 metros, mas felizmente o sangue azul no seu corpo começou a ferver e um sentimento quente permeou seu corpo. O poder da linhagem tinha uma resistência mais forte do que a técnica parede de prata. 4 metros. 5. 6 metros. Quanto mais fundo ele ia, mais feroz se tornava a frieza. Dentro da frieza estava também um poder que ameaçava erodir sua alma e consciência, mas felizmente, a luz dentro de seu olho esquerdo girou rapidamente e resistiu ao ataque da alma. Mesmo alguém tão forte quanto Yang Gan seria parado em 3 metros, mas Zhaofeng já tinha atingido 6 metros, que era quase seu limite. Ele cerrou os dentes e continuou em frente. 6, 7, 8 metros. Era isso. Zhaofeng sentiu seu corpo congelar e estava quase incapaz de retornar à superfície. Subir. Zhaofeng exclamou em seu coração enquanto seu poder de linhagem e força verdadeira começaram a queimar. Uala! Zhaofeng começou a se mover como um peixe e nadou de volta. Tão perto! Zhaofeng suspirou de alívio. Obviamente não era como se ele não ganhasse nada. Antes de Zhaofeng nadar, ele viu um misterioso e transparente cristal azul em forma de lágrima do tamanho de uma melancia.
Qual é a origem deste cristal azul? Zhao Feng sentiu frio apenas por olhar para ele. Felizmente, era com seu olho esquerdo. Se tivesse sido um olho normal, a frieza teria congelado seu corpo imediatamente. Seu instinto lhe disse que este item não era algo que ele poderia tocar nem ter. Esta coisa era ainda mais problemática do que as armas ordinárias de nível espiritual. No entanto, Zhao Feng não estava disposto a deixar esse assunto sem inspecioná-lo ainda mais. A segunda vez, ele comeu pela primeira vez um fruto de sangue escarlate porque continha energia yang pura. Depois de comê-lo, Zhao Feng sentiu como se um fogo estivesse queimando em seu coração, o que também inflamou seu poder de linhagem e sua força verdadeira ao mesmo tempo. Ele usara um fruto de sangue escarlate como o preço para lutar contra o frio dentro da lagoa congelante. Plop. Entrando mais uma vez, Zhao Feng foi facilmente capaz de chegar a 8 metros. Seu corpo inteiro estava em chamas devido ao fruto de sangue escarlate. Em 8 metros, havia apenas 3 metros até o cristal azul transparente. O cristal azul era como uma lótus de gelo, bonito e atraente, mas quando o encarava, dava ao espectador uma sensação de frieza. Zhao Feng só podia usar seu olho esquerdo para inspecioná-lo e admirá-lo. 8 metros. 9 metros. Zhao Feng sentiu a frieza aumentar com cada passo que ele tomava. Ele estava quase 10 metros dentro do rio e apenas 1 metro do cristal azul. Neste momento, Zhao Feng seria congelado se avançasse mais um pouco. Inspecionando-o sob uma distância tão próxima, Zhao Feng descobriu que o cristal não era exatamente sólido porque sua superfície era ligeiramente ondulada, como uma lágrima. Que infelicidade! Não há realmente nenhuma outra maneira. Zhao Feng sabia que, a menos que quisesse morrer, não havia chance. Uala! Sua figura surgiu e, ao fazê-lo, de repente um plano se formou. Tirou uma fina corda de seda prateada. Esta corda de prata era extremamente fina, forjada a partir de ferro frio que lhe dava propriedades de gelo, e era um material de arma de nível semi-mortal. Zhao Feng tirou seu arco Luo e, em seguida, envolveu um lado da corda ao redor do arco enquanto envolvendo o outro lado em uma flecha azul escuro. Desta forma, a flecha disparada poderia ser retomada. Hehe. Vou testá-lo. Zhao Feng riu levemente. Uma vez que a lágrima de cristal azul não era exatamente sólida, esta era sua única opção. Ele então circulou sua verdadeira força e disparou sua flecha para a lágrima de cristal azul. Para ter certeza de que nenhum acidente aconteceria, Zhao Feng segurou de se retirar até que sentiu que a flecha atingiu seu alvo. Shua! A flecha azul continha o poder de sua linhagem e sua força verdadeira, e disparou para o cristal azul com metade da velocidade do som. No entanto, a flecha gradualmente perdeu velocidade e eventualmente se transformou em uma flecha de gelo antes de mal conseguir tocar as ondulações em torno do cristal azul. Essas ondinhas eram realmente parte da lágrima de cristal azul também. Boiou! Um estranho ruído soava do fundo da lagoa gelada, um som que foi direto para sua alma. Zhao Feng soluçou e nadou rapidamente enquanto sentia um perigo de morte. Ao mesmo tempo, uma terrível frieza exalava do arco de Luo. Isso é ruim. Zhao Feng sentiu seu corpo ficar entorpecido e imediatamente jogou o arco Luo para o ar. Seng. Seu corpo saltou vários metros no ar e começou a correr no ar.
Somente quando ele estava a algumas centenas de metros de distância, ele pousou de volta no chão. Mas mesmo que Zhao Feng estivesse a várias centenas de metros da lagoa congelante, ainda podia sentir a frieza aterrorizante. Dentro de uma torre alta na floresta próxima. O que diabos está acontecendo? Por que de repente ficou tão frio? Yang Gan estava no 9º andar da torre, mas ainda sentia uma sensação arrepiante. Ele não foi o único afetado. Beimoi e os outros discípulos sentiram este frio. Com o rio congelante dragão serpente como o núcleo, uma frieza se espalhou pela ilha limite do céu, fazendo com que a temperatura caísse drasticamente. Em apenas algumas respirações de tempo, a temperatura da ilha limite do céu tinha caído por mais de 10 graus e continuou caindo para as próximas 10 respirações. Na taxa que a temperatura estava caindo, a ilha inteira do limite do céu pôde se transformar em uma ilha do gelo. Na frente da lagoa congelada. Merda! Zhao Feng sentiu como se seus membros se transformassem em gelo. Ele foi o responsável por isso e também o que estava mais próximo da lagoa, o que significa que o frio que ele enfrentou foi o mais forte, mas, felizmente, a intenção de refrigeração só explodiu por um instante antes de se acalmar. A visão de Zhao Feng nunca se afastou da lagoa, e seu arco Luo caiu do ar na qual ainda carrega uma corda de seda prateada que havia se tornado agora azul, quanto a flecha no outro lado tinha quebrado e foi substituída agora por uma ondulação azulada. Esta ondulação azul era uma parte da lágrima de cristal azul da lagoa congelante. Sim. O poder da ondulação azul se estendeu ao arco Luo através da corda, que não se despedaçou porque já tinha as propriedades de gelo nela. Depois de várias respirações, a ondulação azul desapareceu no arco Luo e formou um símbolo estranho nele. O símbolo era como um lótus de gelo que tinha florescido. Crack! A corda prateada quebrou em pedaços. Zhao Feng saltou para cima devido ao susto, mas descobriu que o arco não foi danificado. Era uma arma mortal de nível médio, afinal, e era igual a uma arma de alta qualidade quando usada com suas flechas. O arco Luo estava caído no chão, imóvel. Depois de sentir a frieza se dissipar, Zhao Feng calmamente caminhou até o arco. Tocando-o com cuidado, sentiu uma intenção arrepiante se irradiar dele, mas estava apenas em torno do arco e não entrou em seu corpo. Pelo menos o arco não está quebrado. Zhao Feng deixou escapar um longo suspiro enquanto inspecionava cuidadosamente o arco Luo, e descobriu que, além do arco ser alterado de alguma forma pelo poder da lágrima de cristal azul, nada havia mudado. O poder da lágrima de cristal azul era aterrorizante, pois apenas um pouco de seu poder tinha feito a temperatura da ilha limite do céu cair por 10 graus. Ele tirou uma flecha de sua aljava, mas sua expressão mudou de repente. Todas as flechas dentro de sua aljava se tornaram azuis, como se tivessem sido tocadas pelo frio quando ele entrou na lagoa congelante. Bang! Zhao Feng puxou para trás seu arco Luo e disparou uma flecha em uma grande árvore. Peng! A flecha perfurou na árvore, mas não passou. Cada flor e árvore da ilha limite do céu não era simples, e se fosse uma árvore do mundo exterior, definitivamente deixaria um buraco enorme. Não parece haver nenhuma mudança no poder. Zhao Feng ficou ligeiramente decepcionado. Poderia ser que seu instinto estivesse errado. A flecha não tinha aumentado de força, pelo contrário, quebrou em pedaços depois que atingiu o seu alvo,
o que significa que o material tinha sido alterado devido ao atributo gelo. No entanto, no próximo instante, uma camada de gelo se formou, no qual se tornou cada vez mais espessa na árvore que tinha sido atingida. Em apenas 1 a 2 respirações de tempo, a árvore de 10 metros de altura tinha sido coberta de gelo e era como uma estátua de gelo, deslumbrante na luz do sol. Congelada. Zhao Feng respirou fundo, atordoado.